No capítulo mais sombrio da história alemã, numa época em que multidões incitadas atiravam pedras nas vitrines de lojistas inocentes e mulheres e crianças eram cruelmente humilhadas abertamente. Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor, começou a falar publicamente contra as atrocidades. Depois de anos tentando mudar a opinião das pessoas, Bonhoeffer chegou em casa uma noite e seu próprio pai teve de lhe dizer que 2 homens estavam esperando em seu quarto para levá-lo embora. Na prisão, Bonhoeffer começou a refletir sobre como o seu país de poetas e pensadores tinha se transformado num coletivo de covardes, bandidos e criminosos. Por fim, ele concluiu que a raiz do problema não era a maldade, mas a estupidez. Nas suas famosas cartas da prisão, Bonhoeffer argumentou que a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a malícia, porque embora alguém possa protestar contra o mal, pode ser exposto e impedido pelo uso da força. Contra a estupidez estamos indefesos. Nem os protestos ou o uso da força resultam em nada aqui. As razões caem em ouvidos surdos. Os fatos que contradizem o preconceito de uma pessoa estúpida simplesmente não precisam ser acreditados. E quando são irrefutáveis, são simplesmente deixados de lado como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, a pessoa estúpida fica satisfeita consigo mesma e, irritando-se facilmente, torna-se perigosa ao partir para o ataque. Por essa razão, é preciso ter mais cautela ao lidar com uma pessoa estúpida do que com uma pessoa mal-intencionada. Se quisermos saber como tirar vantagem da estupidez, devemos procurar compreender a sua natureza. Uma coisa é certa: a estupidez não é, em essência, um defeito intelectual, mas moral. Existem seres humanos que são notavelmente ágeis intelectualmente, mas estúpidos, e outros que são intelectualmente lentos, mas tudo menos estúpidos. A impressão que se tem não é tanto a de que a estupidez é um defeito congênito, mas a de que, em certas circunstâncias, as pessoas se tornam estúpidas, ou melhor, permitem que isso lhes aconteça. Pessoas que vivem na solidão manifestam esse defeito com menos frequência do que indivíduos em grupos. E assim, parece que a estupidez talvez seja menos um problema psicológico do que um problema sociológico. Torna-se evidente que qualquer forte aumento de poder, seja de natureza política ou religiosa, infecta uma grande parte da humanidade com a estupidez. Quase como se tratasse de uma lei sociopsicológica, onde o poder de um necessita da estupidez do outro. O processo em ação aqui não é que capacidades humanas específicas, como o intelecto, falhem repentinamente. Em vez disso, parece que, sob o impacto esmagador do poder ascendente, os humanos são privados da sua independência interior e, mais ou menos conscientemente, desistem de uma posição autônoma. O fato de a pessoa estúpida ser muitas vezes teimosa não deve nos cegar do fato de que ela não é independente. Ao conversar com ela, sentimos virtualmente que não estamos lidando com ela como pessoa, mas com slogans, palavras apelativas e coisas do gênero que se apoderaram dela. Ela está enfeitiçada, cega, maltratada e é abusada em seu próprio ser. Tendo se tornado assim uma ferramenta estúpida, a pessoa estúpida também será capaz de qualquer mal incapaz de ver que é mal. Somente um ato de libertação, e não de instrução, pode superar a estupidez. Aqui temos que aceitar o fato de que, na maioria dos casos, uma libertação interna genuína só se torna possível quando a libertação externa a precede. Até lá, devemos abandonar todas as tentativas de convencer a pessoa estúpida. Bonhoeffer morreu devido ao seu envolvimento em uma conspiração contra Adolf Hitler na madrugada de 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg, apenas 2 semanas antes de os soldados dos Estados Unidos libertarem o campo. A ação não surge do pensamento, mas da disposição para assumir responsabilidades. O teste final de uma sociedade moral é o tipo de mundo que ela deixa aos seus filhos. Bonhoeffer disse uma vez:
Confira a descrição abaixo para ler o texto original de Bonhoeffer, depois de 10 anos. Se encontrou isso útil, confira nossos outros vídeos e inscreva-se. Se deseja apoiar nosso trabalho, junte-se a nós no patreon.com/sprouts. Para mais informações e conteúdos adicionais, visite sproutsschools.com.